Boa tarde, pessoal. Muito obrigado a Canda por ter me trazido, né? Me trouxe mais esse evento de hoje. Já participei de alguns a nível nacional, que não é só aqui em Adamantina, que eu vim em Presidente Prudente, então não estou ainda... Eu sei que está bastante quente aqui, na minha terra também está quente, eu vim de Porto Alegre. E estava recentemente ouvindo um pouco da palestra, né? Ali no salão. E a gente vê coisas negativas também e bastante oportunidades, né? Mas a gente nunca pode deixar de esquecer que ninguém vai deixar de comer nunca, né? Principalmente carne. Carne, cada dia que passa, o pessoal consome mais, né? Tanto aí, antes tinha a ver com relações de, como é que podemos falar assim, de religião, né? A religião tal não come mais carne. Hoje a religião tal não come carne já desde bastante tempo. Mas será que os netos, os bisnetos, né, e os mais jovens não estão comendo carne? Porque uma das coisas que a gente mais fala hoje é rede social, Instagram, Facebook, TikTok, esse monte de coisa que tem por aí. E uma das coisas que mais chama a atenção é a comida. E principalmente carne, né? Carne do churrasco nosso. O Brasil hoje é um grande produtor de carne, grande exportador de carne com muita qualidade, porque houve uma época que não existia maciez. Foi-se atrás da maciez, conseguiu hoje, em carnes, né, independente de qualquer raça, zebuína, britânica, ou tantas outras aí que vocês sabem melhor do que eu, achamos a maciez. Depois, tamanho, né? Tem que ser grande, tem que ter carne na costela, tem que ter... Então, se modificam os animais. E agora, a última moda agora é o tal de marmoreio, né? Então, tem uma grande corrida atrás do marmoreio, porque o marmoreio é uma coisa principalmente instagramável. O marmoreio é instagramável, todo mundo quer comer uma carne e antes tira a fotinho, olha que marmoreio bonito, né? E muita gente não sabe nem para que serve, né? Mas o marmoreio tá incluído nas fotos dos grandes churrasqueiros e afins, né? Mas quando foi falado bastante que a China importa, que outros países importam, né? Eles estão preocupados com o marmoreio ou não? Então se fala bastante de carne, né? Com gordura, sem gordura, depende do mercado, produzir para aquele mercado. Nós temos aqui uma bela metade de uma novilha, tá? Muito bem acabada, onde o que é bom, depois nós vamos experimentar, que o churrasco já vai ser feito, o churrasco já também, né? Então, uma novilha produzida praticamente num modelo de pasto, mais, né, sal, mais algumas coisas que o Cacá vai me dar uma força para falar comigo aqui. Esse aqui vocês já conhecem já também, né? Cacá, te apresenta rapidinho aí, da Canda aí. Bom, Bolinha, obrigado. Primeiro, muito obrigado a presença de todos vocês aí, tá? É uma satisfação muito grande hoje estar falando aqui junto com Bolinha de qualidade de carne. Uma coisa que a gente vem trabalhando bastante, vem tentando fazer cada vez melhor. Sabemos da importância do acabamento que o animal tem que ter. E ao longo aí do nosso bate-papo, a gente vai estar tentando dizer para vocês, entendeu? Que para se produzir uma carne com essa qualidade, com esse padrão, com certeza somente comendo capim a gente não vai conseguir chegar lá. Por mais genética que se tenha, por mais manejo, por mais controle sanitário, mas... para chegar a uma carcaça com esse padrão, com essa idade, com certeza teve que se fazer um algo a mais. E esse algo a mais, hoje a gente vai estar aqui mostrando a carne para vocês e fazendo as indicações do produto, que com certeza a gente vai chegar ao nível de carne desse jeito, né, Bolinha? O que a gente precisa para ter... Nós vamos fazer um grande bate-papo, tá, pessoal? Mas esse bate-papo é para os ouvidos de vocês, tá? O que eu preciso para ter... Isso aqui, a gente nota que é... né? Veio o cupim aqui. Espera aí. Cadê o cupim? O cupim foi tirado daqui, ficou na outra metade, tá? Ó, o cupim estava aqui, ó. Então a gente nota que é um gado zebuíno, tá? Eu venho da terra dos britânicos, né? Mas trabalho no Brasil, estava semana passada ainda, no Mato Grosso, cortando carne de Nelore, e sempre tendo grandes bons exemplos e também churrascos muito bons. O que eu preciso para ter uma carne macia? Mas antes de tu responder a tua pergunta, eu quero também dar uma pequena resposta a ela, depois tu complementa, tá? Quem hoje quer comprar carne no mercado, no açougue, dura,
Ninguém mais. Tá bem? E aí veio as carnes embaladas da vácuo, a carne maturada, carne isso, carne aquilo. Mas, Cacá, o que eu preciso para ter uma carne macia? Num animal jovem e num animal de, vamos lá, 4 dentes. Que aquele pode ser considerado jovem também, né? Enquanto isso, eu vou preparando a costela para o espeto já, tá? Tá. Bom, uma carne, para que ela tenha um padrão de qualidade desse, como eu disse logo no início, esse animal ele tem que ingerir no percurso da sua vida uma quantidade de ingredientes proteico e energético. Uma carne, para ela ser macia, basicamente ela tem que ter o quê? Um marmoreio, que tanta gente fala. Nada mais é do que gordura. E a gordura é muito sábio que, se a gente não der uma suplementada, não colocar um algo mais, dar uma turbinada nesses animais, dificilmente a gente consegue, com um animal jovem desse aqui, ter um acabamento de carcaça dessa maneira. Mas o que chama um pouco a atenção é o seguinte: muita gente fala de energia, produto que tem energia, mas é muito claro e evidente que, para que a gente consiga chegar ao animal com um nível desse, nós precisamos ter um balanceio, entendeu? Entre uma parte proteica e uma parte energética. Não adianta nada eu pegar um animal muito jovem, colocar gordura, que, como eu estava conversando com o Bolinha aqui, ó, um pouco antes, esse animal não vai ter um tamanho de peça que seja suficiente para que ele tenha realmente uma carne mais apreciada. Então, nada mais do que fazer um balanceio entre proteína e energia. E o grande segredo é o seguinte: muitas vezes a gente deixa para fazer isso só nos 45 do segundo tempo. A gente trabalha o animal o ano inteiro, aí esse animal vai ganhando idade, vai ganhando maturidade, só que ele não vem tendo esse acabamento de gordura, esse acabamento dessa cobertura, e aí no final a gente quer chegar a isso. E aí a gente não consegue ter tudo isso, né, Bolinha? Então... Mas a gente consegue... como eu falei, né? Eu venho da terra lá que a gente espera muito o clima, né? A chuva, o sol, no tempo certo, principalmente agora com o El Niño aí, não deu muito certo as coisas, tanto que nós lá agora estamos num calor do peru que está batendo todos os recordes em março, que nunca teve um março tão quente. Eu mesmo, minha luz vai vir muito alta por causa do ar-condicionado que não para desligado, né? Eu consigo fazer isso mesmo que eu tenha um pasto pão, como diz aqui para cima, eu consigo produzir isso só no pasto? É difícil, Bolinha, é muito difícil. É muito difícil porque, como eu disse, aqui na verdade precisa do incremento a mais de uma parte energética. Aí eu vejo você tirando uma fraldinha disso daqui. Olha, apesar de ser de um animal de origem Nelore, né, Bolinha? Você vê que não perde quase nada para um animal britânico. Então, vamos dizer, como o Tiago disse lá que vai faltar britânico, mas o Nelore de uma qualidade dessa, eu vou dizer para vocês, é realmente o que o mercado espera disso daí. Então, vamos falar, o Nelore em si melhorou-se muito, o nosso animal melhorou muito, e a gente consegue ter umas peças dessa daqui, que na verdade são peças totalmente nobres, né, Bolinha? Eu estou tirando a costela aqui, e ao colocar ali a mão na carcaça, eu noto que é carcaça de fêmea, né? Existe ainda uma grande briga por donos de açougue que não entendem muito o métier carne ainda, infelizmente, mas a novilha, ela tem as canelas mais finas e os ossos mais finos da bacia. Então, na hora da desossa, ela tem mais rendimento de carcaça, que é uma das coisas que a gente mais tem que ver lá na ponta do açougue, tá? Uma costelinha, 8 ossos, com uma boa camada de gordura, né? Costela sem gordura não adianta, né, gente? Aí é só para panela mesmo, é carne de panela, carne para marmita. Agora, eu passei a faca aqui, ó, tudo bem que a faca está afiada e tal, mas esse lugar onde corta o osso é um lugar do osso cartilaginoso. Claro, a faca corta, mas se é um animal velho ou mal alimentado, a faca não corta. Então aqui a gente mostra toda a eficiência que uma carcaça tem que ter, tá? E o Nelore tem uma coisa muito diferente dos outros animais, tá? Que a gente não consegue chegar no campo, mas sim aqui na carcaça, ó. A parte da bunda dele, tá? Ela é possante, ela é forte. Então vai ter uma picanha. Vou tirar agora aqui, isso, vamos ver como é que se foi bem alimentado ou não, né? Aqui tem uma voltinha para dentro, ó. Vai ser característico de fêmea também. Mas vamos tirar a picanha dos outros cortes, para mostrar o que essa carcaça tem. E aqui o dianteiro também, para mostrar o que ela tem de bom. E o que a gente podia, né, tentar arrumar, caso esteja deficiente em alguma coisa. Aqui eu tenho um peito,
né? A ponta de peito, maçã do peito, que também está bem bonita, gorda. Uma gordura mais amarela, não é tão branca, tá? Que é essa gordura que o consumidor gosta. Aquela gordura mais... Não aquele amarelão, né? Que parece que o animal come muita cevada e fica aquele amarelo forte. Mas esse amarelo aqui, ó, a gordura que está mais amarela. Quando eu tenho uma paleta magra, eu não consigo aproveitar essa parte aqui para fazer o tal shoulder, a raquete, o peixinho, a mesma picanha da paleta que há muito tempo os açougueiros lançaram no mercado, e hoje é um grande corte que os açougues vendem, que os mercados vendem, que os frigoríficos vendem. E sem enganar cliente. Coloca no pacotinho paleta, corte picanha na paleta. Tá? Então não estão enganando o cliente, porque é um corte que fica muito parecido, triangular e com a fibra parecida. Triangular com gordura em cima, está parecendo com a picanha, por que não ser chamada de picanha da paleta? Como eu falei, sem enganar ninguém. Que é um corte muito bom. E aí eu consigo agregar valor numa peça que é o dianteiro, que no Brasil ainda hoje chamamos o dianteiro de carne de segunda. Tá? E uma das coisas que eu falo em todas as regiões do Brasil que eu vou, porque é só no nosso país que infelizmente chamam o dianteiro de carne de segunda. Gente, ninguém quer ser segundo. Ninguém quer ser vice-campeão. Ninguém quer chegar, todo mundo quer chegar em primeiro. Então por que isso aqui é primeira e aqui é segunda? Ah, porque aqui eu demoro um pouquinho mais para cozinhar ou para assar. Um peito, ou a maçã do peito, como eu falei, né? Agora tem um churrasco americano no Brasil, que é o dos pit smokers, chamam o peito de brisket, fica por horas assando, defumando, é uma carne maravilhosa. Então, se fica uma carne maravilhosa, por que chamar de segunda? O chamar de segunda tem que partir de vocês, produtores, acabar com esse negócio de carne de segunda. É carne de peito, é carne de paleta, é carne de acém, é carne de pescoço, é carne da costela do dianteiro. Jamais usar a palavra segunda. Estamos valorizando o que vocês produzem. Então isso é uma coisa que tem que ser banida. Ah, vou no açougue, eu quero uma moída. Ah, me dá uma mais... Dá aquela segundinha ali mesmo, mais barato. A carne moída ela é diferenciada nos açougues por volume de gordura. A primeira tem menos gordura, a segunda tem mais gordura. Indiferente que é daqui ou daqui. É pedaços de carne que se somam com gordura ou sem. Então, eu quero uma carne moída mais gordinha ou a mais magrinha. Mas de primeira e segunda não dá, gente, tá? Então, falando da gordura amarela ou gordura branca? Qual é a gordura que tu mais gosta, Cacá? Amarela, mais amarelinha ou mais branquinha? Na verdade, todo mundo gosta de uma gordura que já sofreu um marmoreio por mais tempo. Então, seria aquela gordura amarela. Então, esse animal já fez o depósito, marmoreio das peças internas, e a parte externa ela acaba ficando um pouco mais. Então, é muito natural a gente ver no mercado muita carcaça que ela contém somente aquela gordura branca. Então, isso aí é um período de engorda muito pequeno. Então, um animal que permaneceu consumindo grande quantidade de proteína, energia, basicamente, por um período muito curto. Então, não deu tempo de se fazer um marmoreio e uma coloração maior dessa gordura. A gente sabe que os animais que eles consomem mais pasto, principalmente no Rio Grande do Sul, onde as pastagens lá são de excelente qualidade, eles tendem a ter uma gordura um pouco mais amarela, com mais beta-caroteno, uma gordura que alguns depósitos de alguns vegetais faz com que fixe uma cor um pouco diferente. Mas eu quero dizer para vocês, muito mais importante do que a cor da gordura em si, eu acredito que é a quantidade de gordura que esse animal tem. Então, hoje, como eu volto a dizer novamente para vocês, o uso de uma suplementação proteica e energético para os animais vai facilitar com que vocês consigam colocar esses animais de vocês lá no frigorífico, lá no açougue. Nenhum frigorífico que é uma carcaça que não tem acabamento, né, Bolinha? Porque não, de jeito nenhum. Tu sabe por que não quer que não tem acabamento? É porque ela vai queimar, vai ficar uma carne feia também na câmara, né, gordinha? Sem contar que o sabor dela é ruim, né? Olhem a cor, pessoal. Se não é aquele vermelho vivo que a gente gosta quando vai comprar carne, tá? Aquele vermelho aqui, ó, é um vermelho vivo, não é aquele vermelho morto, né, ou mesmo queimado, porque ninguém também quer comprar uma carne escura ou nem muito branca que parece que passou água e ficou branca. O pessoal quer aquela carne vermelhinha. Uma carne vermelhinha só vai estar vermelhinha se tiver uma camada de gordura externa, tá? E outra coisa também, né, que a gente vê, hoje vocês estão aqui presentes com vários fornecedores que trabalham com sanidade do animal. Muitas vezes a gente fala nutrição, mas a gente esquece. Eu faria até um apelo aqui, um adendo para vocês. Nós terminamos aqueles protocolos que nós fazíamos de vacinação contra a febre aftosa. Então, era normal
2 vezes por ano a gente fazia controle de vacinação contra coccidiose, aproveitava, fazia vermífugo, enfim, melhorava bastante a sanidade dos animais. E com esse advento de acabar com essa obrigatoriedade dessa vacina de aftosa, eu vejo isso com uma negatividade muito grande. Eu estava até hoje conversando com algum pessoal aqui, Bolinha, da preocupação da quantidade de indectocida, vermífugo, enfim, que nós vamos estar aplicando nos animais. Para que um animal tenha um bom aproveitamento assim, ele tem que ter um fator nutricional eficiente e, consequentemente, ele ter uma biodisponibilidade do nutriente, ele conseguir absorver, né, Bolinha? Senão ele não vai conseguir ter uma carne vermelhinha assim, né? Mas volto, tá? Essa parte química, aí é para os técnicos como você, tá? A parte do açougueiro, que eu venho falar aqui da minha parte, que quando o animal é jovem, a gente pode brincar de cortar carne e tal. O que eu estou fazendo agora, eu estou extraindo um corte onde os americanos chamam de T-bone steak, sem serra. Isso é uma técnica que eu inventei, porque essa técnica eu inventei naquele domingo que era a final de Copa do Mundo e o Ronaldo Nazário ficou machucado e entrou o Edmundo, não sei que ano que era. Eu não lembro o ano, mas foi nesse dia que faltou luz no meu açougue, 10 da manhã. Então a gente inventou um monte de forma de não usar a serra. E aí os cortes chamados T-bone, ou bisteca com filé, sai na faca, sem serra, tá? Olha a cor dessa carne, se não ela é apetitosa. Querem ver uma coisa muito legal? Olhem a cor dessa carne no sol, gente. Olha o vermelho do sol. É bonito, tá? Eu tirei aqui o filé mignon. E para quem não sabe o que é marmoreio, ó, olha essas veinhas branquinhas dentro da carne aqui, ó. Essas veinhas branquinhas dentro da carne aqui é o que a gente chama de marmoreio. Não essa gordura externa em cima da carne, tá? E sim aquela ali. Então eu fiz aqueles tibones, nós brincar, porque como eu comentei, vai tudo para a brasa depois, né? Porque não tem como não cortar a carne e nem para a brasa, por favor, né? Aí não dá, né? Confesso que eu tô com vontade de pegar um pedaço disso aqui e sair correndo e levar para casa, viu, Bolinha? Não, mas deixa, nós vamos esperar assar primeiro, tá? Então, uma das coisas que o gringo olha na exportação sempre é a cor da carne. E o consumidor brasileiro, então, nem se fala, né? Ele olha muito a maciez. Lembrem vocês que numa época não existia, quando a gente ia no açougue, a gente não ganhava uma aula do açougueiro, né? Ou nem tinha o telefone celular para na hora ele perguntar se era boa ou não, ou se era aquele corte ou não. Nós acreditávamos no açougueiro. O açougueiro que se falava se era boa ou não. Pode levar, patrão, pode levar que essa aqui é boa. Porque ele que tinha o dom, ele que sabia, né, se era boa ou não. Porém, esses açougueiros não existem mais. Os açougueiros estão, como também falado lá na palestra há pouco tempo, que é um apagão de mão de obra. Pois eu estou no ramo desde 87, e naquela época já tinha um apagão de mão de obra. Eu acabei sendo açougueiro na falta de profissionais que não vinham trabalhar ou não tinha. Eu fui substituindo, até ser o principal açougueiro da empresa, do meu pai, onde eu vim a me tornar açougueiro e depois, né, assumir do meu pai e tal. Mas tenho tinha 2 irmãos na época, e nenhum deles quis assumir o açougue, porque era muito serviço, era isso e era aquilo. Ou seja, costumo dizer que é, né, trabalho mais árduo, trabalho para homem mesmo, porque não é qualquer um que aguenta a lida de trabalhar em açougue. Bom, falando tudo isso, com esse apagão, queria só dar um recado. Está mais do que na hora de nós fazermos uma escola brasileira de açougueiros, tá? Porque, gente, acho que legal. Se nós não fizermos uma escola, nós vamos produzir carne, não vai ter quem corte, tá? Já estou dando um recado já há bastante tempo. Então, desde 87 já não existe a mão de obra. E a gente está aí produzindo, triplicando, quadriplicando, quintuplicando a produção, sem produzir mão de obra. A mão de obra boa acabou. Essa pontinha de paleta que está dentro aqui, ó, dessa peça do contrafilé, me diz que esse animal não tinha nem 24 meses. Tão novinho que é e molezinho que é essa cartilagem aqui. Ainda, né? Hã? Nem calcificou, tá cartilagem. Não calcificou ainda, tá? Entendeu? E aqui tá a continuação, ó. Então a gente nota que realmente é o mesmo boi, tá? Não foi trocado, tá? Então não tem como dizer, poxa, né? Uma época que ficava 4, 5 anos um boi no campo, hoje estamos falando de menos de 24 meses. Então, um corte que bastante tempo atrás também era resíduo para os açougues, era só para carne moída, e a carne moída ficava ruim, porque tem muita
A bananinha, gente, como ela é o intercostal, ela praticamente não trabalha quando ela fica nas costelas do animal, né? E aqui mesmo de um animal magro, ela consegue fazer marmoreio, ó, porque ela está ali dentro e ela não faz marmoreio, ela não trabalha. Então a bananinha faz marmoreio, por isso que é uma das carnes mais saborosas que tem, a tal bananinha. Bolinha, falando um pouco daquela cartilagem que vocês mostrou aí, a gente está falando aqui, gente, da novilha. Ela chegou no final, a gente suplementou e chegou ela até aqui. Mas o Thiago foi muito feliz com a colocação que ele acabou de fazer lá dentro, onde ele disse o seguinte, eu não sei se vocês perceberam, que os pesos das desmamas estão mudando bastante. Eu vou dizer, dificilmente conseguiria chegar com um animal jovem, com esse acabamento, se ele não tivesse um peso na desmama considerado. Não vai adiantar a gente ir lá e pegar uma bezerrinha lá de 110, 120, 140, 150, 160 quilos e querer dizer que nós vamos conseguir produzir uma carcaça dessa maneira. Então, o pessoal que está com a vaca lá, que está produzindo essa cria, tem que estar muito atento a isso daí, entendeu? Do que fazer com essa vaca para que se tenha um animal com essa qualidade. Não adianta no final, nos 45, a gente ir lá e levar esse animal lá para o coxo e achar que vai chegar. Não vai dar tempo, ela precisa se desenvolver ao longo do tempo, né, Bolinha? Não tem espaço físico de tempo para tudo isso, né? Se não vier um negócio bom do nascimento até chegar aqui, dificilmente a gente consegue um sucesso assim, né? E a gente fala... Eu fiz muito tempo no Rio Grande do Sul, na Expo Inter, a vitrine da carne gaúcha. A vitrine da carne gaúcha começou em 2007, tá? E todos os anos havia uma briga das raças, né, das raças certificadas, que lá produziam, da seguinte forma: todo mundo queria produzir a melhor carcaça para a vitrine da carne. Então, de 2007 em diante, eu vi uma grande ascensão de qualidade das carcaças produzidas no Rio Grande do Sul. E depois lá também fui para o Brasil inteiro e vi isso acontecer no Brasil, tá? Mas, o mais interessante é que são indivíduos, né? E se o indivíduo não é bem tratado, não é bem alimentado, né, não toma essa medicação correta, como é que ele vai viver? Como é que ele não vai ficar doente? Não vai ter carrapato, não vai ter uma brucelose, uma tuberculose, sei lá, uma facíola, né? Tem que ser alimentado bem e tem que tomar as suas... o pecuarista tem que tomar a decisão da medicação correta com o veterinário e assim vai. Para chegar aqui na ponta, ó, pessoal, olha como essa carne está. Rapaz, isso é covardia. Olha aqui, gente. Eu vou vir para o sol, que o sol é mais bonito. Olha aqui, pessoal. Olha isso aqui. O açougueiro, quando trabalha com uma carne dessas, e quando ele cheira, ele sente que a carne não tem cheiro nenhum. Porque quando a gente pega, quase encosta o nariz numa carne assim, que nem eu fiz agora, o que eu sinto ali? Cheiro de quê? De nada. Carne bem geladinha, bem trabalhada no campo, bem trabalhada no frigorífico, ela não tem cheiro de nada, pessoal, tá? O que tem, quando a gente entra num açougue e fala assim, mas açougue tem cheiro de carne, não quero lá, que açougue tem cheiro de carne. Não é carne que tem cheiro, é sim a sujeira, né? Não é a carne que tem cheiro. Eu queria mostrar a vocês uma coisa que a gente fez. Essa carcaça aqui ela não foi batida ontem, né? Essa carcaça aqui, pessoal, cadê o... Pode me ajudar aqui para falar dos dias que essa carcaça está no... Alguém sabe quantos dias está na câmara fria essa carcaça? Ela está mais de 5 dias já, eu acho. Por que a gente fez isso, pessoal? Porque existe uma coisa que o brasileiro gosta. Ele quer ver ela, ele quer comprar carne saindo fumacinha, né? Como se fosse abatida agora, e ele quer ver a fumacinha, ele quer comprar essa carne. Pessoal, esse tipo de negócio, tá? Mesmo quando abate-se em fazenda, normalmente se procura dias mais frios, finalzinho de tarde, que pelo menos na minha terra tem bastante frio, né? No inverno agora, que é as melhores épocas, e aí ali você deixa a noite inteira oureando, que é aquele frio da noite, a carcaça vai gelando ao natural, com o gelo da noite ao natural. Essa é uma das melhores carnes que vocês vão degustar na vida de vocês, tá? Agora, no frigorífico faz o mesmo trabalho, porém, essa de comprar carne quentinha com fumacinha, saindo na hora, não é mais interessante, porque a carne não descansa, né? O músculo, ele não virou carne ainda. Esse descanso que ela tem é para virar carne. E aí, essa aqui, por exemplo, como eu falei a vocês, eu não tenho a data correta, vou pegar até o final da apresentação, eu pego para você, vou falar aqui, tá?
mas ela tem mais de 5 dias de abate e câmera certo, tá? E ela está extremamente vermelhinha, tá? Sem cheiro algum e perfeita para trabalhar. Essa aqui é a carne que o mercado brasileiro quer, com acabamento de gordura, maciez, muita maciez. Olha aqui, gente, a maciez disso aqui. Olha aqui. Ah, fala que é boa? Fala que é boa, mas não corta assim tão fácil, tá? Um bife ancho, entrecô, ou mesmo o nosso filé de costela, contra filé que é chamado no Brasil, olha a cor disso aqui, ó. E o mais interessante, tá? Tá um baita sol, tá um baita calor aqui. Apareceu mal uma mosquinha que já foi embora. Na carne. O que é isso, gente? Alimentação boa. Quando o animal se alimenta bem, ele não sai o cheiro ruim da carne que ele se alimentou bem. Está saindo um cheirinho da carne boa, isso não chama mosca. O frigorífico fez o trabalho dele, toda a parte de refrigeração, então a carne está bem geladinha, desceu agora, ó. Agora que ela começa a esquentar, tá? Mas os insetos não vêm. Não vem porque todo o processo foi bem feito. E isso, Cacá, tem muito a ver com certeza, tá? Com a parte de sanidade dentro do frigorífico também, tá? Bolinha, como você disse aí, eu acredito que aqui houve todos os fatores para que chegasse a um produto com um total sucesso como esse. E eu estou aqui perto, realmente não tem cheiro nenhum, não tem mosquito andando. E a gente vê muitas vezes o seguinte, a gente vai lá, prepara um animal de excelente qualidade, faz uma carcaça perfeita, essa carcaça ela vai para o frigorífico, aí do frigorífico vai para o açougue, e muitas vezes no açougue a gente vê que ela deixou muito a desejar. Uma carne que ficou muito tempo ali no balcão, ela melou, mas tudo bem, aí já foge do nosso controle, né? Eu acredito que o que está no controle total nosso é até onde a gente entrega essa carne lá para o frigorífico como um todo. E não adianta, muitas vezes, a gente ficar fazendo sistemas diferentes dentro do nosso negócio, dentro da nossa fazenda, e a gente querer ir lá no açougue e querer comprar algo diferente. Então a gente vê muitas vezes as pessoas dizerem assim, pô, mas eu vou suplementar, eu vou tratar, isso custa caro, isso custa mais caro, eu vou tocar do jeito que eu sempre toquei, meu pai fazia assim, meu avô fazia assim. Se eu disser para você o que a minha família fazia anos atrás, o que é feito hoje, é totalmente diferente. Antigamente não se falava que boi ia comer farelo. Hoje já, vendo uma carcaça, uma situação dessa, fica muito claro e evidente que não existe um acabamento desse, um negócio desse, sem que o animal venha a consumir farelo. Então, muitas vezes eu estou sendo até repetitivo com esse assunto, mas eu gostaria muito que vocês entendessem que para fazer isso daqui, gente, se não tiver produto de qualidade, um produto que melhora essa digestibilidade, melhora essa absorção, com certeza a gente não vai conseguir chegar aí. E aí, muitas vezes, a gente começa a dizer o seguinte, pô, eu mandei o animal lá para o frigorífico, chegou lá, ele classificou, chegou lá, ele não quis abater, né, Bolinha? Chegou lá, o frigorífico não quer, porque é uma carne ruim, nem para o frigorífico presta, né, Bolinha? Olha, eu vou te dar um dado particular meu, tá? Eu tinha um sócio até 2021, foi quando eu comprei a parte da minha empresa, que ele veio da fronteira, mas daí veio para cá, como lá era Uruguaiana com Itaqui, lá tem muita oferta de bezerro britânicos bons e com suas cruzas. Ele foi no leilão lá perto de Porto Alegre, comprou um monte de bezerrinho lá, barato, de rodeio, de sobra de rodeio, de paleteada. O que a gente gastou, tá? De silagem e medicação e outras coisas para fazer esse gado engordar, e quando ele estava bonito, gordo, levamos a olho, né? Levamos no frigorífico e não passou nenhum de 1,1 milímetro de gordura. Foi que eu vi que nós da área da carne fizemos um trabalho muito errado. Compramos bezerro de péssima qualidade, tá? E mais, toda a comida que a gente deu, pelo jeito também faltou mais alguma coisa, porque foi aquela coisa meio a olho, né? Totalmente irracional, totalmente antiprofissional. E aí, quando o frigorífico mandou as fotos para nós, a gordura 1,5, eu falei, não pode ser. Ah, Bolinha, não leva mal, eu não tenho por que trocar os animais de você, até porque eu não compro esse tipo de animal aqui. Fazia muito tempo que não entrava uma boiada magra assim. Encheu um caminhão e foi só boi magro. Por quê? Fomos totalmente ineficientes na produção. Até na compra dos bezerros a gente comprou mal, compramos barato, lá na frente estamos mal. O que a gente fala, voltando a dizer, tá, gente?
A gente veio aí, ao longo dos anos, todo mundo falava o seguinte: quanto custa um bezerro? Se vendia bezerro, era uma moda, era uma modalidade normal, vendia-se por cabeça. E hoje a gente vê vários pecuaristas que fazem um trabalho diferente, que faz algo diferente nesse rebanho dele. Esse cara não vai querer vender por cabeça. Ele vai falar: não, vamos pôr na balança. Eu vendo R$8, R$9 o quilo, R$10 o quilo. E aí, gente, quando a gente começa a fazer uma conta besta, pouco tempo atrás tivemos um simpósio, Boninha, e eu comecei a falar para todo mundo que quem comprava sal para vaca realmente estava sendo irracional e estava sendo enganado. E que quem for cooperado da Canda, eu garanto para vocês, conversa com um técnico nosso, a Canda vai dar o sal para sua vaca. Combinado? A Canda vai dar o sal para vocês. Porque a conta é muito fácil. Se nós comprarmos um produto que entrega 30, 40 quilos a mais de peso, só o que vale esse peso a mais do bezerro, a vaca não come isso de sal durante o ano. Então está na nossa mão não comprar essa nutrição para a vaca. Hoje tem tecnologia para tudo isso daí. E muitas vezes a gente está fazendo conta de R$2, R$3, R$5, R$6, preocupado com o sal da vaca, Bolinha. E quem tem que pagar o sal da vaca é o bezerro. Hoje tem tecnologia para isso, né? Tudo vai dando um salto adiante. Na realidade, eu acho que é o insumo mais barato que tem, né? Então, não há o porquê de fazer esse cálculo aí, porque se no final... Vou dar um exemplo bem bom agora, tá? Tá meio ruimzinho de tirar, mas vou dar um exemplo agora para vocês, tá? Esse osso que está na mesa que eu tirei, tá? A gente chama de osso da anca, osso da alcatra. É o osso mais difícil para o açougueiro jovem ou açougueiro novo tirar, tá? Chega ali, o açougueiro não quer tirar. Ele quer pegar e sair correndo já para o açougueiro velho, tá? Porque é difícil, fica cheio de carne. Eu sou açougueiro profissional, mas eu tenho desossado, cara, uma carcaça, acho que por mês, só em evento, que na minha empresa não desosso mais. Eu tenho uma indústria, eu só monto massas de hambúrgueres e linguiças e pedidos, tá? Então eu não desosso mais carne. Na minha empresa não tem açougueiro, eu tenho funcionários, tá? Uma gurizada que monta massa. Então, foi muito fácil eu tirar esse ossinho aí, que eu achei que não ia ser, tá? Por uma coisa que a gente não presta atenção, mas quando eu comprava carne de um frigorífico ou de um produtor, uma coisa que eu prestava muita atenção era o quê? Na hora da desossa, rendimento, carcaça, rendimento carne e carcaça, tá? Essa novilha aí, as duas peças junto, deve estar dando acho que uns 140 quilos, 137, 135 a 140 quilos de carne, o dianteiro e o traseiro com a costela que está lá na ponta, tá? Isso aqui, pessoal, é a conta que a gente deve fazer. O ossinho da alcatra. Primeiro por ser osso de fêmea, fininho, cartilaginoso nas pontas, animal jovem, como eu falei desde antes, tá? E fácil de destacar. Ó, cartilaginoso aqui, ó. E fácil de destacar. E leve. Essa é a maior conta que a gente faz, que um açougueiro faz ou que um frigorífico que desossa faz. Aqui eu posso pagar mais para o pecuarista. Ou frigorífico, porque eu sei o rendimento que eu vou ter. Mas daí eu quero ter boi dessa propriedade. Ó, de onde é que vem aquele boi lá? Ou aquela novilha? Que a gente tem uma grande diferença, tá? Em novilhas e vacas. O frigorífico vende pra gente novilhas e vacas, tá? A novilha é que não teve parto ainda e a vaca, né? É que já teve várias crias. Mas um outro estudo que eu tenho feito, e fica a dica para quem é da área de açougue aqui, tá? Vaca de primeira cria, vaca que teve uma cria só, é uma das melhores carnes que existe em sabor, maciez e rendimento. Podem fazer esse cálculo que eu tenho feito há bastante tempo, tá? Mas a gente só consegue isso, né, com todo o ciclo sendo bem feito. E eu não estou aqui, gente, puxando o saco de ninguém, tá? Eu não preciso disso. Mas eu sou dono de empresa, eu dou consultorias para açougue. A pior coisa que tem é o dono do açougue chega e fala: eu tenho carne boa no meu açougue. Tu vai na câmara e vê só coisa assim, não. Isso aí não é carne boa, meu amigo, não me leva mal, né? Isso impacta na produção de vocês, nos técnicos, né? Na Canda, que faz esse trabalho, outras empresas também, que acompanham o produto. É a mesma questão, ovelha, porco, frango, é a mesma questão. Tem que ter o técnico com o destino certo do produto certo, senão a gente não chega nesse produto aqui, ó. Vai falando que eu vou tirar a picanha agora. É o que a gente estava falando, né, Bolinha? Aqui começa a ficar muito claro, como eu disse, né? Aqui a gente vê um produto final que é o sonho de todo açougueiro, é o sonho de todo mundo que vai lá comprar uma carne no açougue. Muitos pecuaristas não veem o produto final. Isso daí. Foi perfeita essa colocação.
Mas muitas pessoas ficam fazendo a conta o seguinte, por quanto eu estou vendendo a minha roupa? Por quanto que isso acontece? Eu sei que alguns de vocês têm alguns açougues, algum lugar que vocês abatem, mesmo na cidade, ou ele compra a carne de vocês para poder abater. Eu não sei se vocês percebem, eles já pagam um pouco mais, ou ele procura para que isso seja, que vocês vendam lá. E aí, quando a gente começa a ver isso daqui, então isso daqui, na verdade, é um negócio que se iniciou desde lá de dentro da barriga da vaca. Ou melhor dizendo, desde da vaca, desde do animal que emprenhou essa vaca. E eu não sei se vocês disseram lá, como o Tiago disse lá, é um dado realmente muito concreto. Se vocês verem a quantidade de animais leves que está indo ofertado, sendo considerado como animal de desmama, vamos dizer assim, começa a ficar muito claro, muito evidente que a gente perdeu um pouco a mão, usou um pouco o boi de boiado, usou um pouco animais com genéticas não tão apropriadas, e com isso o que foi que aconteceu? A gente não consegue chegar numa carcaça que realmente é o sonho que todos nós queremos. E aí o que acontece? Chega lá no açougue, essa carne não sai, ela demora um pouco mais, ela não tem aquela maciez, não tem o gosto, o cheiro da carne, como disse, né? Então a gente começa, vamos falar assim, produzir produtos inferiores e querer que o frigorífico remunere mais por isso. E voltando a dizer, Nelore, excelente carcaça, não perde nada para uma raça britânica. Se colocar na churrasqueira, Molina, não vai deixar nada... Aí deixa para mim. Oi? Aí deixa para mim. Se é para uma churrasqueira, deixa para mim. Ó, aqui, ó, tirar, ó. Eu sempre digo, faca boa, né, com carne boa, o brinquedo fica bom. A relação custo, churrasqueira, fogão, vamos lá. Por que a gente sempre fala, né, na churrasqueira? Porque, gente, quem é que agrega valor? Eu quero fazer uma carne, um aceio na panela, né? Panela de ferro ou mesmo uma panela normal. A comida do dia a dia, a carne moída, o bife. Ninguém pensa numa picanha, até porque ela é mais caro. Ninguém pensa numa costela, uma fraldinha. Carne, quando vai para a panela, o bife é colchão mole, colchão duro, lagarto, músculo, que são as carnes, né, consideradas mais para bife. As carnes de churrasco a gente consegue falar e agregar mais valor, realmente já nesse momento que eu estou falando, carne de churrasco. Eu não consigo agregar valor em carne para marmita. Eu agrego valor em carne para churrasco. Então por isso que a gente fala sempre na tal picanha, na tal costela, fraldinha, maminha, entrecô, bife de tira, né? E aqui eu estou com uma picanha, ó, de excelente qualidade, de fêmea, tá? E que vai dar um belíssimo de um assado. A pelezinha sai fácil, porque essa pelezinha aqui é uma coisa que nenhum consumidor hoje tem que levar para casa, porque o açougueiro tira ali rapidinho, tira na hora, tá? Ele não pode isso aqui para o cliente, tem que tirar fora, porque a picanha é uma das carnes mais caras que tem. Se você for avaliar a gordura que fica nela, e na hora de assar a gente não come a gordura, ela dá gosto na carne, a picanha é a carne mais cara que tem. Ainda mais sendo de qualidade, como essa daqui, que já está querendo até voltar na mala para mim quando for embora, né? Porque lá no sul não tem Nelore, né? Então quando eu venho para cá, quando eu posso levar. Ó, como é que a gente mede? A picanha sempre continua sendo a rainha das carnes, né? Gorda, grande, bonita, vermelhinha, aquele vermelhinho claro, vivo mais claro, de animal jovem, né? Que dá um belíssimo assado. Bom, há um tempo atrás foi um grande amigo açougueiro para a televisão e falou: picanha tem que cortar na terceira veia. Paulista, né? Como eu sou gaúcho, tem que ser diferente, né? Eu fui lá e não, aí eu não vou cortar. Aí eu procuro, ó, aqui no canto, eu vou tirar mais um pedacinho, peraí. Aqui no canto da gordura e a carne, eu tenho um nervinho branquinho ali, ó. Esse nervinho, ele é um pouquinho acima da tal terceira veia, tá? Que é onde eu corto. Então eu pego a faca e corto em cima. Ah! Será que ficou boa? Olha aí, ó. Mas por ser pequenininha e por ser possante, essa picanha não tem não o seu 1 quilo como uns aí, né? Picanha boa tem que ser 1 quilo. Para com isso, meu amigo. Quer quebrar o dono do açougue? Picanha boa de 2 quilos de boi grande, pesado. Gente, o brasileiro é tão pica das galáxias que o mundo tem medo. Quando eu estive na Irlanda um tempo atrás, os açougueiros de lá tinham tipo assim meio medo da produção de boi do Brasil, porque a gente é muito bom aqui. E mais, tá? Falando nisso, porque quando só nós temos clima,
genética, alimento, precisa de alimento, para poder produzir, como foi na última década, né? Que diminuiu-se o espaço de tempo, diminuiu-se o espaço de espaço dos animais. Não é aquela história de um animal por hectare, como era antes, né? E hoje estamos aí fazendo, eu acho que 3, 4 colheitas por ano, se for botar soja, sorgo, milho, boi, eu não entendo isso, mas me parece que é assim, né? Então o mundo tem medo da gente, tá? Uma picanha ali, ó, como é que eu vou pegar uma picanha, que essa aqui tem 140 quilos, tá? Olha que a picanha vai dar pequena. Mas quando eu tenho uma metade de um boi, que dá 200 quilos, 250 quilos que tem por aí, a picanha não pode ser 1,2 kg, ela vai ser maior. Ah, mas eu não quero comprar. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Não compra. O mercado impôs a picanha pequena. Mas que existe, existe. E não enche o saco, pô. Ó, olha o medalhão de picanha que a gente vende nos açougues, ó. De animais de qualidade, ela é vermelhinha, ela é macia. Olha aqui, ó. Tá? Uma belíssima de uma carne de uma novilha, entende? Essa é a carne que eu, se eu tenho frigorífico, que eu quero ter o parceiro produtor para ter essa carne para vender, que eu sei que é bingo. Não tem erro vender uma carne essa para o meu dono de açougue, para o mercado, porque ela é macia, é vermelhinha, tá? Ela foi produzida muito bem, com alimentos bons, com o sal, o mineral correto, tudo que precisa para chegar aqui. E até agora, nenhum vestígio aqui de alguma doença parasitária. Então é isso que eu quero para o meu mercado. Não tem nada nem calcificado aí, né? Nem atênia, nem não. Nada, não tem nada. Tá? Percebe nem que é uma carcaça totalmente, vamos falar assim, dentro dos padrões sanitários, muito bem feito. Olha essa maminha aqui, olha essa maminha aqui, olha aqui. Olha aí. A gente costuma dizer, né, maminha tipo exportação, mas exportação para o mercado inteiro, quem gosta de maminha gorda é o brasileiro, né? A maminha, na minha terra, também chamada de chapéu do bispo, né, por ser cônico. E lá na Bolívia, sombrero del papa, como eu já fiz vários trabalhos lá. E a mesma coisa, eu estive num lugar onde anos atrás não existia gado gordo, e sim só volume de arroba. Hoje, em Santa Cruz da La Sierra, não entra uma carcaça, um animal magro frigorífico, tá? Estava até te falando disso antes. Eu estava conversando com o Bolinha aqui, ele deu uma aula aqui com relação a carnes que vai para tudo quanto é lado, e começa a ficar muito claro que é o seguinte, que o mundo como um todo hoje almeja por carne de uma qualidade dessa. Então a gente começa a ver que, vamos dizer, um animal desse aqui tem tudo realmente para que a gente tenha sucesso, né, Bolinha? E quem leve para casa vai ficar feliz com isso daí, né? Aqui não vai ter jeito de... Aqui não tem o que até falar. agora não saiu nada. Isso que você ainda não entrou na parte dianteira do animal, né? Que, vamos dizer, tem cortes tão fantásticos quanto da parte agora, traseira, né? Como nosso tempo não é muito, né? Eu vou fazer uma brincadeira aqui na parte da alcatra, que numa outra época, né? Que se eu quisesse 10 picanhas, eu tinha que comprar 5 bois, ou seja, 10 metades, né? Cada metade fazer uma picanha. Aí os açougueiros, né, inteligentes, né? O que a gente fazia? A gente inventava a picanha. Inventava mesmo, né? E também cobrava por isso, tá? Fazia o corte de picanha, vendia por picanha. Isso é uma brincadeira que a gente fazia, mas era uma brincadeira séria, pessoal, tá? Porque não tinha suficiente. E quando a picanha foi descoberta, ainda, né, não tinha entrado a portaria 304, que as carnes tinham que vir embaladas para os açougues, nos faltava picanha, costela, faltava tudo. Tinha que comprar um boi inteiro para poder tirar as peças. Então a gente foi usando a imaginação, que o açougueiro é um cara que usa bastante imaginação, né? Então aqui, ó, gordura em cima. Se eu tenho essa gordura em cima da alcatra, e se a picanha vem colada aqui, ó, essa gordura aqui tem que ser boa para churrasco também. E por que não? Por que não que ela não pode dar um copo parecido com picanha? Hã? Valorizei meu passe agora, viu? Tenho certeza que tu compraria por picanha e ia gostar mais que a outra. Não, Bolinha, eu já... Essa não passaria, não. Não passaria, não. Essa aí passaria, sim. Vamos dizer o seguinte, questão de maciez, suculência, com certeza ela estaria melhor, de repente, de uma picanha com a carcaça mal acabada. Uma picanha com a carne magra, uma carne que não tivesse um devido marmoreio, com certeza essa falsa picanha seria melhor que ela, não tenha dúvida disso. Há controvérsias. Não. É que assim, ó, eu faço brincadeiras, tá? Mas a questão é essa mesma. Ali pega a divisão da alcatra. Então,
Qual é a alcatra que é dura? Não tem alcatra dura. Então, às vezes, ela acaba sendo melhor mesmo que até a picanha, tá? Filha da mãe dá uns tombos aqui, rapaz, que você acha que vai cair no chão, rapaz. Bom, nós vamos experimentar depois lá, então nós vamos experimentar depois, né? Lembrando que toda essa carne aqui, tá, vai ser assada no pavilhão lá em cima e vai ter um show de quem que é mesmo, o Sérgio? Jéssica e Juliana vai estar fazendo um show lá pra nós e nós vamos saborear essa carne aqui, entendeu? Eu acredito que dá um pedacinho pra cada um, né, Bolinha? Vamos lá, eu vou tirar os principais cortes, porque senão a gente não tem tempo hábil, né? Mas segundo o Guto disse aqui, tem bastante amendoim lá que vai suplementar. Ó, um dos cortes que eu aprendi com os antigos pecuaristas lá do Rio Grande, um corte feio que fica ao lado do pescoço, ali, a sangria, tá? Só que jogar em cima da grelha, sal grosso dos dois lados, deixa secar toda essa gordura, tá? E se delicia, tá? E a sangria, para quem acha que não tem sabor ou é carne de descarte, esse corte aqui, gente, ele é maravilhoso depois de assado. Seco, todas as gorduras que tem aqui, fica crocante e muito, muito boa, tá? E não tem muito mistério de assar, não. Tem que saber que existe para poder saber fazer assado. Só bota aí, por favor. Então aqui eu tenho o pescoço, tá? Uma das coisas que eu quero mostrar para vocês agora, tá? Que aí sim há uma grande mudança na região de vocês, tá? Infelizmente, uma tradição de frigorífico, tá? Infelizmente, é tratar o dianteiro como carne de segunda, tá? Ele podia estar esticadinho aqui, ó. Ele não precisava estar enrolado. O dianteiro do zebuíno ele é mais fino que o do britânico, então ele tem que ser mais bem tratado que o do britânico, que é mais grosso, para poder ter um aproveitamento melhor dessa carne aqui, quando ele está quente. Porque depois que ele está gelado, o açougueiro não consegue recuperar muito. Aí o pescoço vira pescoço e não tem mais o que fazer, tá? Só que o pescoço, quando entrou agora os cortes americanos, os cortes americanizados, né? A Sadetira, que é do Uruguai, o Denver, que é dos Estados Unidos, mas é em cima do acém, do lado do cupim aqui, eu tenho que tratar esse corte de uma forma um pouquinho melhor, tá? Ou seja, com mais cuidado. O que eu quero tratar quando eu falo com mais cuidado? Lá no frigorífico, nesse momento, agora, é dos frigoríficos do norte do Brasil, tá? Eles não requerem, ó, esse dianteiro é para ser cortado assim, ó, tá? Ainda gelado, e aqui pelo jeito, todo o trabalho que foi feito, não, ele foi até cortado gelado, tá? Mas ele pode ser cortado mais retinho, com mais cuidado, para ter mais aproveitamento na costela, na capa de filé, no entrecô, que ficou o último pedacinho ali, e ainda no acém, tá? Que é uma coisa que isso acontece muito, mas muito mesmo aqui para o norte do Brasil, tá? Lá no sul, por exemplo, o dianteiro é tratado diferente, tá? E é uma coisa que todos os lugares que eu vou, eu falo pro pessoal, prestar atenção nisso, e se der para mudar, mudem, porque infelizmente é uma desvalorização do corte do dianteiro, tá? Que a gente pode aproveitar um pouquinho mais e quem sabe dar um pouquinho mais aí de rendimento na carcaça. Ó, essa minha serra também está na estrada já há uns 5 anos, eu não troco a lâmina faz uns 5 anos, só lavo. Tá totalmente sem fio, tá? Primavera do Leste, semana passada eu apanhei bastante com ela que não cortou. Aqui eu cortei até o osso é macio. Então não é, como eu falei antes, não é puxação de saco, tá? Mas é aquilo. O pecuarista fez o seu trabalho bem na fazenda, todo o restante é carne. Eu quero dizer isso aqui, gente, ó. Olha aqui, ó. Esse pescoço até tem um bom acabamento de gordura, ó. Ele tem gordura aqui em cima, tá? Mas ele foi mal trabalhado no frigorífico. Então ele fica sequinho, fica sem carne aqui, fica enrugado. O pescoço enrugado a gente aproveita muito pouco. Então isso aqui é uma parte que desvaloriza a carcaça e eu tenho que ganhar em outro lugar. Se fosse diferente, eu ganharia em todos os lugares, tá? Mas a carne, ó, ela é muito, muito vermelhinha, tá bom? Fica a dica então disso aí, tá?
botar aqui embaixo. E agora, nesse pedaço que eu tenho aqui, que hoje os americanos chamam esse cortezinho aqui, os açougueiros brincam, ó, que é o filezinho do dianteiro. Esse corte aqui para isca, para carne moída, para escalopezinho, para cubos, que é esse pedacinho que sai aqui embaixo do osso do acém. Dos Estados Unidos tem nome, tá? Aqui vira carne moída. Também é uma coisa que a gente tem que mudar, tá? O peito, esse peito aqui, eu não gosto muito de falar do meu canal do YouTube, tá? Mas o gaúcho gosta muito desse corte, principalmente no inverno e principalmente na fronteira, o tal de peito, né? Não há um churrasco de gaúcho sem costela, mas também não há um churrasco na fronteira sem uma costela do peito, ou o peito que eu estou cortando aqui. E quando a gente encontra esses aqui, que são bem macio, é só espeto e brasa direto, tá? Não tem bafo, não tem forno, não tem nada. Faz só uma toalete nele aqui, que é retirada das gorduras, e ele vai assim, ó, chamado de granito. Essa gordura fica craquelada no fogo, sequinha, parece um bacon, tá? E é um dos cortes mais apreciados pelo gaúcho lá de fora de Bombacha ainda, tá? Porque ele tem um sabor totalmente diferenciado, ainda mais quando boa parte da sua alimentação foi a pasto. Aí esse sabor é totalmente diferenciado. Uma gordurinha bem assada, né, Bolinha? É uma delícia, né? Ela chega a estralar na boca, né? Tu sabe que, só eu vou deixar tu completar. Essa semana eu conversei com o professor Lobato, da URGS, da carne lá do Rio Grande do Sul. Ele me comentou que tem um estudo nos Estados Unidos, agora já estão usando gordura bovina na alimentação, né? Como azeite. É o último estudo agora, porque animais provenientes de pasto, o volume de ômega 3 tal na carne, então começa a se usar gordura bovina para fazer comida, como se fosse banha de porco ou como se fosse azeite de oliva, tá? Pode procurar que já está sendo feito já. E toda carne que tem uma gordura em cima, o sabor dela é bem melhor, né? Você pega as carnes que tem depósito de gordura, principalmente na churrasqueira, é os pedaços que a gente mais procura, né? E realmente está mole aqui, rapaz, não está fazendo força nenhuma, já está cortando. Ó. Não, tu não sabe a força que eu fiz semana passada. E agora que está cortando tudo fácil aqui. E eu quero mostrar o Denver. O Denver nada mais é, tá, do que a parte de cima do acém. Nada mais que isso, tá? Porém, com o nome americanizado, tá, e tirado o pedacinho especial ali, ele virou um corte muito especial e valorizado, tanto no churrasco brasileiro, como no churrasco mundial, porque ele já veio, né, de outros lugares valorizado. Aqui que não era ainda. Aquele só era o nosso acém. Ou, lá na minha terra, como falei, é agulha sem osso, né? Ô Bolinha, para tirar uma dúvida aqui, a gente está aqui meio distante dos grandes centros e a gente tem uma dificuldade muito grande de repente, achar cortes diferentes, sabe? E eu queria que você contasse um pouco mais dessa universidade que você vai fazer não sei se eu posso falar do açougue ou da pessoa que vai trabalhar com isso, porque a gente vê que você falou que você vai estar fazendo uma escola, vai estar dando umas aulas sobre isso daí, porque a gente vê que é uma dificuldade muito grande. A gente aqui vai lá, os cortes que tem são basicamente os mesmos. É picanha, é fraldinha, é maminha, às vezes alguma coisa, mas basicamente é sempre os mesmos. E quando você vai para a parte dianteira, difícil você achar algum corte que a gente consiga ter acesso ao mercado aqui, né? Bom, assim, ó, uma vez eu vi uma história sobre o acesso à informação, tá? Mas isso era antes de existir o celular, né? Hoje a pessoa que não tem acesso à informação, desculpa, é porque não quer. Ou a não ser que mora num lugar sem luz e nunca sai de lá, né? Então, a informação hoje tá fácil, as pessoas continuam viajando bastante e veem, em outros lugares do mundo, tá? O turco aquele lá colocando até pó de ouro na carne. Então, não vou dizer que vamos repetir aqui, mas açougue hoje que não se atualizar está fardado a fechar o mais rápido possível, porque ninguém mais atura o normal, né? Porque em todo lugar que tu vai tem mudança. Então hoje a casa de carnes
ela não é só mais a casa de carnes. O açougueiro hoje ele tem que ser informado, ter as últimas informações. Ele pode até não vender o produto, mas ele tem que saber fazer, ele tem que dar aula para o cliente dele, tá? Açougueiro que não dá aula na hora de vender carne hoje, está fora do mercado. Só vender, pronto senhora, próximo. Isso aí praticamente não existe mais, entendeu? O açougue ele tem que atrás de informação, mesmo que não tenha curso, o dono tem que proporcionar algum curso, alguma atualização para os funcionários, para eles terem essa noção, né, de atualização e conversa com o cliente do que está sendo feito no mundo da carne. Carnes maturadas, carnes não maturadas, dry age, marmoreio. O pessoal tem que saber fazer isso aí, principalmente, como você falou, dos cortes, tá? Os cortes eles já existem há mais de século. Eles só não existiam no Brasil. Vou só te dar um exemplo, tá? Quando eu entrei na carne em 1987, o açougue tinha fechado em 85. Nós compramos o açougue em 87. Na tabela de preço do açougue que tinha fechado, que nós compramos, ainda tinha lá carne de porco e carne de gado. Em 85, tá? Só que a carne de porco naquela época, ela era mais cara que a carne de gado. Em 85, na tabela do açougue, tá? Claro que teve grandes mudanças, né? Veio a importação da carne da Ucrânia, e depois, da Rússia lá e tal, e aí depois o Brasil começou a produzir, ser o maior produtor de carne do mundo. Mas até então não. Então era difícil conseguir carne de porco, era difícil conseguir carne de boi, tudo era difícil. Hoje está tudo muito mais fácil. Tá? Então naquela época, olha o que mudou de lá para cá. E há pessoas que querem vender carne como naquela época ainda, né? Isso não existe mais. Essas brincadeiras que eu faço com a picanha aqui, o açougueiro tem que fazer, mas na hora de vender, não enganar mais o cliente, sim explicar para ele do corte que ele fez, que é tão bom quanto e tal, está substituindo, mas não enganar o cliente. O negócio hoje de enganar o cliente não existe mais, isso aí acabou, entendeu? Foi uma época passada. É, que a gente percebe aqui, né, Bolinha? Você pegou e, vamos falar, disponibilizou algumas peças aqui, que realmente é a peça que o consumidor quer lá comprar, né? Você pega uma parte de uma costela aqui, sem aquela ponta que você tirou, só ela aqui, você começa a ver, e é muito nítido hoje que o ato de fazer churrasco virou um evento na família, né? Então, hoje junta a família, todo mundo, para ir lá comer. Antigamente, eu lembro, eu ia fazer churrasco, pegava uma panela, fazia um picadão, todo mundo comia. Hoje, já vira até brincadeira, né? Tipo, entre os filhos, ó, cada um fala, ó, eu vou fazer a minha peça, essa aqui é eu que vou fazer, esse pedaço. Então, já começou a mudar muito a maneira de ver o churrasco e comer a carne. Aqui, então, não se preocupe, olha. Eu tenho dois pedaços aqui, o que chamam de Denver, que é em cima do acém, e aqui é o que tem embaixo do acém, tá? Que é a continuação da carne mais macia que o boi tem, que é essa daqui, ó. Esse pedacinho aqui de cima aqui, ó, só esse aqui, ó. Tá? Que chamam no resto do mundo de celha, tá? É a que fica em cima, ó, esse pedacinho aqui, ó. É a carne mais macia que o boi tem praticamente, mais que filé mignon, mais saborosa, tá? E quando entra no acém, ela fica esse pedação aqui, ó. Isso aqui é acém. É uma das carnes mais saborosas e acessíveis que tem no bovino. Tem que saber pedir para o açougueiro, tem que saber tirar comprar. Dessa maneira, tem que limpar ela assim, né? Daquela maneira que estava aquela peça total, era uma carne... Não. Agulha com osso, que é o acém com osso, tem um preço, tá? E barato, que é com osso, só passar na serra e cortar. E muita gente bota até o pescoço junto, tá? Quando eu tenho um acém trabalhado para churrasco, isso aqui, ele muda um pouquinho o valor. Mas essas são carnes maravilhosas. E uma coisa que o consumidor tem que aprender, tá? E que aprenda de uma vez. Essas gordurinhas que tem aqui, ó, algumas são até sebo, mas são pedacinhos fininhos de sebo e gordura que contém na carne. O consumidor está comprando, não, me tira tudo, me limpa tudo, tu tira todo o sabor da carne, que isso aqui não vai pesar mais, aqui não vai ter 10, 15 gramas a mais de sebinho, de gordura colada na carne. No momento que eu peço para o açougueiro tirar, eu estou tirando todo o sabor da carne. Isso é uma coisa que não pode mais acontecer, porque as raças certificadas, quando entraram no frigorífico, falavam, não, me limpa tudo. Pega uma picanha e limpa toda a gordura do lado de cá, pega a maminha, pega a fraldinha, pega... Então, assim, ó, acabou tirando-se o sabor da carne. Eu não posso fazer tudo isso, eu tenho que deixar um pouquinho o sabor da carne, entende? Que é uma coisa que tem que voltar atrás. Não é manobra de açougueiro. Tem que voltar atrás para ter o sabor da carne.
Uma coisa que eu sempre falei, né, Bolinha? Toda vez que vai fazer uma carne, o cara fala, tira tudo isso aqui, tira essa gordura. Eu falo, cara, você não sabe o trabalho que dá para fazer isso. Você não sabe o quanto custa fazer isso. Isso é o caro do boi, da novilha, do animal em si, né? E muitas vezes a gente vai lá e limpa essa carne e tira tudo. E agora virou uma moda extremamente diet, né? Não sei se faz tanto mal assim essa gordura, mas ninguém mais quer comer nada que tenha gordura, né? Quer tudo... Não, olha só. Vamos lá. A gordura bovina, principalmente a produzida em pasto, tá? Ela não faz mal. Já tem estudos que provam isso, tá? Por causa do volume de ômega 3. E não pode ser comido, né, em excesso, como qualquer coisa, né? Até a cerveja em excesso faz mal, né? Então, até picanha em excesso faz mal, né? Falando nisso, já que eu brinquei de fazer uma picanha ali, agora vamos para a paleta, então. Esse aqui vai ficar inteiro, tá, pessoal? Eu vou preparar a paleta. Aqui eu tenho colchão mole, colchão duro, lagarto, patinho e músculo. Eu quero mostrar a vocês agora o último corte, que é a paleta bovina, né? E o que a gente consegue tirar dela de cortes de agregação de valor, tá? E não se esqueçam, né? Depois, boa parte desses cortes, nós vamos degustar. E aí sim, né? Porque o agro não para. O agro, com esse calorão, tá aqui, ó, trabalhando. Ou aqui ou lá no campo. O agro merece uma cervejinha e picanha. Com certeza. E falaram que tá gelada, viu, Bolinha? Se tem uma coisa que o Césio foi colocar a cerveja para gelar lá, viu? Tu sabe que eu não gosto, né? Adora? Não gosto pouco. Eu também não gosto. Então, Bolinha, só para voltar no assunto, né? Então a gordura não é tão maléfica assim, né? Pode comer um pouquinho de gordura que não vai... Apesar de não ser médico nem nada. A gente brinca, mas é sério esse estudo, tá? A gordura bovina tem já vários artigos falando sobre isso, tá? Que ela não faz mal, né? Ingerida em demasia. Não vai comer a gordura de uma picanha inteira também, né? Por favor, né? Não vai comer uma ponta de peito dessa aqui que você fez aqui inteira, que não vai dar bom, né? Mas... Um pedacinho pode. Vai, não. E o peito, nessa qualidade que tem aí, tá? A gente assa ele como carne normal. Não tem que ficar um tempão assando. É botar no espeto ou na grelha e pau nele. Não tem muito que mexer não, viu? E vai ficar bom. Rápido. Vai ficar bom porque ele é macio de procedência. Uma das coisas que a gente sofre muito, churrascaria, ou mesmo no churrasco de casa, é o churrasco que eu compro carne ruim, tá? As donas de casa costumam falar assim, ó, nossa, aquela carne eu deixei... Normalmente eu deixo uma carne meia hora na panela, aquela carne eu deixei 1h30 e não ficou macia. A gente não ouve isso? Normal. O que isso é? Isso é carne ruim de procedência, não é o fogo, não é o azeite, não é a panela de ferro ou de alumínio. É a procedência da carne. Então, ao comprar uma carne de um animal macio, se eu paguei ali 2 centavinhos ou alguns reais mais caro, eu vou gastar menos gás também no final do trabalho. Eu vou gastar menos carvão também, né? Na hora de fazer essa carne. Eu estou guardando os ossos ali dessa paleta. Para mostrar a relação de osso que tem, né? Eu quero mostrar a parte da finura do osso, tá? Eu vou tirar um corte aqui, ó, que recentemente agora em Mato Grosso do Sul, acho que foi lá em Campo Grande mesmo, teve um campeonato do corte MS, né? Alguma coisa assim. Onde o que ganhou um cheque de 50 mil reais, tá? Por lançar o corte MS. O corte MS nada mais é que o gaúcho da fronteira lá conhece por capa de agurra, porque capa de agurra foi o uruguaio que nos ensinou. Que é a carne que está aqui em cima da pá, tá? Que é essa daqui, ó. Ele extraiu esse corte e fez a toalete, na limpeza de um dele, que são 3 veias. Ele cortou e assou. Claro que é um corte mais magro, mas deve ter sido um animal que nem esse aqui, porque a maciez desse aqui está algo fenomenal. E daí ele ganhou esse concurso e levou o cheque para casa, tá? Esse corte aqui, ó, chamado de capa de agurra. Capa da pá da paleta, mas ele é colado na agulha, que é o acei, né? Que o Uruguai chama. É um corte maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Só tem que preparar ele um pouquinho, tá? Aqui eu já coloquei a faca antes, ó. E já vi, né? A maciez também que
e começou a sair esse osso aqui da paleta, tá? Eu quero tirar agora os 3 ossos, finalizar e mostrar a vocês, pessoal, o que é, tá? Qualidade. A gente está acostumado a falar em qualidade de carne macia. Ah, Sim. você não sabe a maciez daquela carne, que é qualidade, tá? Mas não é só isso. Qualidade a gente pode unir ela de várias formas. Até no couro do boi, que o frigorífico vai aproveitar depois, para vender, se bem que agora tá embaixo o couro, né? Mas até no couro do boi, que está um couro intacto, não tem furo de mosca, de carrapato e tal, até ali a gente vê a qualidade de uma carne. E tudo tá? furado de marca também, né, Bolinha? O cara vai lá, põe 500 marcas. Como o frigorífico não paga, o cara sai marcando para qualquer lugar, né? Mas hoje... Marca no meio do lombo. Hoje também, né? Hoje, assim como tu compra uma camiseta, uma bola, um calção, uma chuteira, a carne também tem marca, né? Se tu comprou uma marca ruim, de uma certa carne, um corte, um contrafilé, uma picanha, tu não vai comprar aquela marca depois, mesmo que ela seja mais barata, porque ela estava dura, ela estava sem gosto, ela estava ruim, ela estava amarga, estava velha, entende? Então hoje, o consumidor que se preza, o consumidor que paga um pouquinho mais por uma qualidade diferenciada de carne, ele procura a marca de carne, marca sim. de açougue, Principalmente o açougue, né? marca de frigorífico, tá? E eu, como dou consultoria e corro esse Brasil inteiro, e semana passada estava no Mato Grosso, final de janeiro estava no Piauí, tá? E lá no Piauí eu tive uma grande surpresa com as carnes que trabalhei lá. Carne de porco, de cordeiro e de boi, que a gente fez um grande churrasco, uma fazenda lá para 3 mil pessoas, uma propriedade que é fazer semente de soja, se não me engano, a Progresso, ou Futuro, alguma coisa assim. E foi um grande evento com carnes de muita, muita qualidade, tá? Um lugar que é mais quente que aqui. Tu acha que aqui é quente, meu amigo? Vai lá pro norte do Piauí para te ver. Vai ver o que é calor. Né? Olha, e aí, lá é mais quente que aqui, então tu imagina, né? Olha, você está finalizando aí para mostrar essa relação de osso com relação à carcaça? Isso. E aí o pessoal, depois que quiser dar uma passeada aí, eu não sei que hora que vão se dirigir lá para nós degustar essa carne aqui, porque foi adiantado o horário. Tem que ser na sequência, né? Vamos comer logo isso aqui, né? Todo mundo está com vontade, né? Opa! Mas daí tem que ver com os assadores, que eu não vou para churrasqueira ainda. Só falar o Serginho já acendeu a churrasqueira lá e já... Tá com esse calor eu meio que fujo, né? Como eu falei, eu não tenho desossado muito, né, na carne mais na minha vida. Passou meu tempo já. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó, vamos lá. Essa peça aqui, ó, tá? Bem fininha, bem leve, mas com estrutura larga. Estrutura larga. Aqui na frente, ó, paleta cartilaginosa, tá? Esse animal tinha um potencial bem grande ainda, tá? De botar mais volume de carne, tá? Então, o que é? A estrutura de uma novilha bem trabalhada desde o nascimento, tá? Eu devo ter aqui uns 14 quilos de carne, mais ou menos, e o osso, pessoal, esse eu quero dizer, ó, tá? O osso zebuíno, ele é mais fino perante os britânicos, tá? E aí, ele tem essa diferença. Então, se eu conseguir botar carne nesse volume de osso aqui, que é pouco, eu tenho um grande rendimento de carcaça, frigorífico quando desossa ou quando açougue desossa. O que isso me diz? Eu quero carne dessa fazenda. Eu vou ligar para o frigorífico, eu quero a carne igual a semana passada. Porque aqui, o pecuarista fez o dever de casa. O dever de casa do frigorífico é só completar. Eu posso fazer uma consideração aqui, ó? Pode. Voltando a falar nessa raquete aqui, ó. Aqui fica muito claro, eu não sou especialista de carne, mas dá para entender que quando ele disse lá a quantidade de massa muscular que tem com relação ao osso, se eu não tiver um osso com uma boa consistência, um osso que realmente suporta isso, o que acontece? Esse animal, provavelmente, ele vai ter alguns outros probleminha. Então, vamos dizer, para que a gente consiga fazer um produto com essa espessura, com essa resistência para suportar esse peso, eu vou dizer para você, se não tiver uma relação de minerais eficiente, com certeza a gente dificilmente conseguiria ter isso daqui.
Então, o animal, muitas vezes, ele precisa de um depósito muito maior de minerais para fazer uma ossatura para poder suportar. Então, quando eu começo a ter uma biodisponibilidade, uma eficiência nutricional, eu com uma peça mais fina, eu consigo ter uma resistência melhor ou igual a eu ter que ter uma ossatura maior. Então, aqui começa a gente, mais ou menos, quase que fechando o nosso ciclo e dizendo, né, Bolinha, que, vamos dizer, é muito difícil se conseguir uma carcaça dessa, numa situação dessa, numa condição dessa, se não tiver um conjunto de fatores que vai dentro da escolha desse animal enquanto ele está lá junto com a vaca. Porque senão dificilmente a gente ia conseguir, tão jovem assim, tão fino, conseguir suportar essa massa de peso, né? É isso aí. Finalizando aqui, gente, ó, músculos, tá? Antes a paleta era só uma paleta sem osso, tá? Quando desossava, então tinha músculo, e quem pedaço melhor o cortezinho ali estava bem. Hoje a gente divide a paleta, ó. A gente divide em um corte chamado de shoulder, que é o braço, né? Ou, trabalhando ele bem, raquete sem osso, nome brasileiro. Mas shoulder, corte americano, tá? E se eu dividir e limpar ele aqui ó, em dois, esse corte da paleta, é o corte que é chamado de flat iron, também é americano, tá? E dá dois cortes que nem filé mignon, porque olha aqui, ó. Ó, dedo furou. Que nem furou os colchão mole antes, o colchão duro. Não acontece em qualquer carne isso, tá? O peixinho, que todo mundo já conhece também, que é esse corte aqui, ó. Ele vem numa natureza bem feia, cheia de gorduras na volta e tal, mas assim já fica fácil de ver, ó. Ele é cônico, tá? E aqui ele tem que ser limpo de fora a fora, vai ficar essa carne vermelhinha, ó. Tão vermelhinha quanto a carne de um patinho, que é o que muita gente faz. Carne moída disso aqui, ou tornedor, ou picadinho, ou isca de estrogonofe, ou um corte muito parecido com o patinho, tá? E a paleta, a velha e boa paleta, o miolo de paleta aqui, quando tem toda essa gordura do lado inverso, que é o lado para fora, como ela está mostrando aqui, eu tenho um paletão que a gente chama de corte para churrasco, tá? Tem essa gordura externa. De novo, esse tempão em cima da mesa, praticamente não tem mosca, tá? Já estamos mais de 1 hora. E a carne mal também começou a perder o suco, né? Ou alguns dizem sangue, porque foi tudo bem trabalhado no frigorífico. Então não tem isso daí. Então eu pego essa parte cônica aqui e faço aquela brincadeira, que é a outra brincadeira que a gente faz, um corte parecido com a picanha no dianteiro. Para aqui, homem. Ó, que é a picanha da paleta que a gente chama, tá? O triângulozinho. Prepara a parte de trás e temos mais um corte para o assado. E aqui, quando fica essa parte nobre, também tiramos com a gordura medalhões para a grelha. E olha com qual é a carne que ele se parece. Não se parece com alcatra, esse corte aqui com o nervinho no meio? Mas com alcatre, ó. E a paleta também virou carne de churrasco, se eu tenho essa qualidade extrema. Mais para frente começa a engrossar o nervo, então são só 3 medalhões. Daqui para cá ficou nervo, já procuro não fazer mais, né? E aí fico então com esses cortes aqui, tá? A brincadeira aqui, pessoal, rendeu bastante coisa, tá? Poderia fazer mais, mas nosso tempo não é tão grande assim. Mas vamos lá, ó. O que nós temos aqui na parte da mesa que me posso mostrar a vocês aqui que eu fiz agora, tá? Que foi numa tarde bem rápida e conversando aqui com o Cacá. Ponta de costela, que eu fiz um vídeo semana passada no YouTube que está maravilhoso. Fraldão, ou alguns lugares fraldinha, bife de vazio, pacu. Aqui é o shoulder, que é a raquete sem osso, maminha. Capa de filé, picanha, quer dizer, alcatra com gordura, alcatra, picanha, peixinho, medalhão de picanha, filé de costela, entrecô, Denver, que é a capa do acém, paleta, medalhões de paleta, picanha da paleta, parte de baixo do acém, que é uma das carnes mais macias que existe, bife de tira de contrafilé, aranha da alcatra, bananinha, rolha da alcatra, o filézinho mignon aqui do acém, peito ou maçã do peito, cabeça do filé mignon, tibones, capa de agurra, capa de paleta, sangria, costela do dianteiro, costela do traseiro, 5 ossos e 8 ossos, que não esqueça que a costela tem 13 ossos, sempre vai ter 13 ossos, tá?
8 e 5. E aqui, 4 peças de T-bone. E fica, Cacá. Muito obrigado pela tua explanação junto comigo aqui. E a gente tem que dar um parabéns, né? Mas um parabéns para quem produz um produto como esse. Não para mim, nem para ti aqui, ó. É. Valeu. Parabéns, Bolinha. Obrigado. Bom, então terminando aqui, vamos subir pro pavilhão lá em cima. Se alguém quiser passar aqui perto para ver também, podem fica à vontade, olhar, podem tá? subir e olhar ali, gente, tá? Quem quiser Eu vou olhar, falar, tá? fica bonito mesmo, sabe? Parece que tudo... Parece não, tudo vira carne de churrasco. Beleza? Aguardamos vocês, então, lá em cima. Vamos degustar isso daqui. Tira foto. O nosso expert aqui, o nosso organizador aqui do evento, pediu para que vocês tirassem foto e marcassem a canda. É isso aí, César. Valeu? Obrigado, Bolinha. Valeu. A carne tem que ser instagramável, né? Obrigado, pessoal, muito obrigado, obrigado ao pessoal que faz esse belo trabalho aqui de produção, tá? Sem ela, nós não teríamos churrascos bons e também o açougueiro não teria a vontade de trabalhar com carne. Porque carne é ruim, nem açougueiro mais quer trabalhar, tá bom? Obrigado, gente. Daqui a pouco estamos lá no churrasco lá.